Fala galera, beleza? Dia de Vasco mais uma vez, né? O Vasco volta a campo nessa quarta-feira para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi às 7 horas da noite, embalado pela vitória por 6-0 sobre o Santos, a goleada histórica que a gente já debateu tanto aqui no canal. E se você perdeu, cara, então se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E se você está confiante numa vitória do Vasco, chega deixando o like também e deixa seu palpite aqui nos comentários. Cara, jogo fundamental para o Vasco, né? Primeiro, pelo motivo óbvio, que é tentar se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento. O Vasco, nesse momento, está empatado em pontos com o Vitória, mas sempre teve aquele porém, né? Ó, o Vasco tem 2 jogos a menos. O Vasco ainda tem 2 jogos atrasados para fazer. E um deles é exatamente esse duelo de hoje contra o Juventude. Então é o momento do Vasco transformar aquela pseudo-vantagem de ter 2 jogos a menos em pontos. Então o Vasco precisa fazer um bom resultado hoje, aproveitando, inclusive, esse embalo depois da vitória por 6-0 sobre o Santos. Lembrando que o Vasco tem 2 vitórias com o Diniz no Campeonato Brasileiro e as 2 fora de casa. Uma contra o São Paulo no Morumbi, curiosamente as 2 no Morumbi, uma contra o São Paulo e outra contra o Santos. Então é uma possibilidade, já empatou contra o Inter também fora de casa, poderia ter vencido, inclusive, aquela partida. Então agora vai ter mais um duelo fora de casa, onde o Vasco tem se sentido bem. O Vasco sempre teve São Januário como a sua casa, seu principal ponto de pontuação, e fora de casa, com o Diniz, tem conseguido alguns bons resultados, como foi, obviamente, 6-0 sobre o Santos, e agora enfrenta o Juventude. Mas não é uma parada simples, não. Inclusive, o próprio Juventude, caso vença o Vasco, cola, encosta no Vasco, porque também tem jogos a menos, chegaria ao seu 19º jogo, empatado com o Vasco, e caso vença, ficaria um ponto atrás só do Vasco, chegando a 18. O Vasco tem que ter atenção. O Juventude vem de 2 jogos, inclusive, sem perder. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas o Vasco tem que aproveitar esse bom momento dessa vitória sobre o Santos. Mas o Vasco enfrenta um adversário muito difícil. Jogando na casa dele, o Vasco não tem um bom retrospecto. O Vasco tem apenas 2 vitórias no Alfredo Jaconi sobre o Juventude. Uma em 2000, com 2 gols do Romário, aquele timaço do Vasco, tetracampeão brasileiro, com Juninho Paulista, Euler, Juninho Pernambucano. Uma realidade bem diferente, claro, do Vasco de hoje, e venceu em 2009, lá na Série B, um 2-1, com o gol do Carlos Alberto de pênalti e outro do Souza, que até no início da temporada estava no Vasco ainda, volante, naquela época, início de carreira, tão início que o Vasco tinha, inclusive, no banco de reservas, um tal de Felipe Coutinho. Sabe quem é? Pois é, o Coutinho estava no banco na última vitória do Vasco sobre o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Mas hoje não deve ser banco, não. Coutinho de titular, muito possivelmente, para o jogo de hoje. E por falando em titularidade, o Vasco com mudanças, pelo menos uma obrigatória. Jair está suspenso, Jair fez um grande jogo contra o Santos no fim de semana, está fora, Jair que reapareceu no time, depois sumiu de novo, voltou, teve uma grande atuação, acho que se consolidou como titular dessa equipe, mas hoje é desfalque por conta de suspensão de cartão amarelo. E aí fica a dúvida, né? A notícia que a gente tem até agora é da entrada do Thiago Mendes, jogador contratado nessa janela, mas que ainda não teve uma sequência. Vale lembrar que o Thiago Mendes vem do exterior, vem do Catar, se eu não estou enganado, se eu não estou errando o país, mas vem do mundo árabe, que a gente tanto fala, a gente generaliza ali de maneira equivocada, mas facilita para a gente entender, e não vinha atuando lá. Teve poucos jogos, inclusive, na última temporada, muitas lesões, então é um jogador que precisa recondicionar fisicamente. Não sei se ele está 100%. Mas a notícia que a gente tem é que o Thiago Mendes entraria na vaga do Jair, fazendo uma troca simples, com a volta do Verratti ao time titular. Esse é um grande debate que rolou durante a semana. Tem vídeo aqui no canal, para a galera que não viu, depois dá uma olhada. Eu, particularmente, não entraria com o Verratti de cara. Acho sim, já falei que o fato do Verratti não ser titular não torna ele descartável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não pode viver nesse extremo de ou é vilão ou é herói. Existe um meio termo e acho que o Verratti está bem dentro desse meio termo. Mas eu, particularmente, depois da atuação que o Vasco teve contra o Santos, eu não mudaria. Até porque o Juventude é um time forte no jogo aéreo, defensivo e ofensivo. E aí tem 2 lados. Defensivamente, o Juventude talvez consiga neutralizar esse jogo do Verratti por ter jogadores mais altos. O Wilker, por exemplo, é um zagueiro de 1,90 m. Fez gol contra o Santos, inclusive, na bola parada. De escanteio, na batida de escanteio. Então, por esse lado, talvez um Vasco mais móvel, mais veloz, leve mais dificuldade ao time do Juventude. Inclusive, o Juventude, a última derrota, foi para o Santos,
que tomou o 6-0 do Vasco e que é um time móvel. O time de Neymar, Guilherme, jogadores ali de muita mobilidade. Para o Tiquinho não é um 9 fixo. Então, o Juventude teve essa dificuldade para marcar um time com mais velocidade, ou barreal, como é o time do Santos. Então, o Vasco, eu, na minha visão, optaria por repetir o que já vinha dando certo, que foi a entrada desse time com David, Nuno, Coutinho e Ryan avançado, e uma troca de posição constante entre Coutinho, Nuno, Ryan e David. Eu acho que casaria melhor para esse jogo. E caso não dê certo, você tem a opção do Verratti no banco para entrar. O grande ponto é que o fato do Juventude ser forte também nesse jogo aéreo pode ser uma das formas, uma das justificativas do Diniz colocar o Verratti em campo desde o início. Porque o Vasco não tem o João Vitor, já negociado com o CSKA. O Vasco já vinha tendo problemas no jogo aéreo defensivo, independente dos jogadores que estão em campo, inclusive com a presença do próprio Verratti, que muitas vezes ajuda na bola parada defensiva. O Vasco não tem o Jair, que é um volante alto, que pode ajudar ou poderia ajudar também nesse jogo aéreo. Então o Vasco tem alguns problemas em relação a essa jogada aérea, que é um ponto forte do Juventude, mesmo sem o Nenê, tá? O Nenê normalmente tem vindo do banco de reservas, mas o Juventude tem o Marcelo Hermes, que bate muito bem na bola. Eu, inclusive, fiz alguns jogos do Marcelo Hermes esse ano pelo Criciúma na Série B, e ele era o artilheiro do Criciúma, não na Série B, mas na temporada, líder de assistências, artilheiro do time, foi contratado pelo Juventude e já chegou dando assistência também. É um lateral muito perigoso, sobe bastante, bate bem de média distância, tem alguns problemas defensivos, mas ofensivamente entrega bastante. O Vasco tem que ter atenção nisso. Então, acho que a volta do Verratti ao time titular, caso aconteça por uma escolha do Diniz, eu acho que pode estar até baseado em relação a isso. Mas isso olhando para o lado defensivo. Ofensivamente, eu particularmente acho que encaixaria melhor um time mais móvel, como foi contra o Santos. E aí entra um outro ponto, que é essa substituição, essa ausência do Jair. O Jair, como eu disse aqui, é um volante mais alto, e a entrada do Thiago Mendes me traz um pouco de receio por ser um jogador, como eu disse aqui, que não vinha atuando com regularidade, tem muitos problemas físicos, não sei se aguentaria jogar 90 minutos, e os jogos que ele entrou não disse muito ao que veio. Claro que é uma questão de tempo, de adaptação, mas para esse momento, olhando para o agora, eu não acho que seria a melhor opção para o meio de campo. E aí surge uma possibilidade que talvez o Diniz tenha dado um pequeno sinal no finalzinho do jogo contra o São Paulo, que foi a entrada do Lucas Oliveira. E eu acho que é uma possibilidade, e aí não tem muito como a gente opinar daqui, porque são jogadores, tanto o Thiago Mendes quanto o Lucas Oliveira, que a gente não tem visto em campo. Então, muito mais do treinamento do dia a dia do que o Diniz está vendo. Então, cabe muito a decisão do treinador ser a melhor. Mas eu não me surpreenderia se o Hugo Moura voltasse para a posição de volante, que ele formou com o Tietê praticamente a temporada inteira, que o Diniz, inclusive, utilizou. O Hugo Moura foi recuado ali em alguns momentos por necessidade, e agora com o João Vitor, uma necessidade ainda maior. Mas o Lucas Oliveira reapareceu no fim do jogo contra o São Paulo. Ele não vinha sendo nem relacionado para os jogos, e é um zagueiro que entra muito na ideia de jogo do Diniz. O Lucas Oliveira, a maior virtude dele é a qualidade na saída de bola. A gente já falou sobre isso aqui quando ele foi contratado. Já jogou de volante no Cruzeiro, já jogou de lateral direito no Atlético Goianiense. Então é um zagueiro de bom trato. Se a gente for comparar com o Hugo Moura, ele é um jogador mais alto, então você poderia subir um pouquinho a altura da linha defensiva do Vasco, que vai ter que se preocupar com o Matheus Babi, por exemplo, centroavante. Falei aqui do Marcelo Hermes, que chega bem para cruzar. Você tem o Matheus Babi, centroavante muito alto, já fez gol no Vasco na época de Botafogo. O Gabriel Tagliari é um atacante muito móvel e que é forte nesse jogo aéreo, se posiciona muito bem. Fiz jogos do Tagliari no CSA em 2023, na Série C, e era destaque, entrou na minha seleção, inclusive, da Série C naquele ano. Então é um jogador que o Vasco tem que ficar atento também. O Juventude está mal no campeonato, mas também não está muito distante do Vasco, não. O Vasco tem que ter atenção. Então não me surpreenderia se o Lucas Oliveira entrasse na zaga com o Hugo Moura voltando para o meio de campo, para você manter uma forte pegada no meio de campo em relação à marcação e você aumentar um pouquinho a estatura da sua linha defensiva. Dá para cravar que essa é a melhor opção? Não tem como cravar, até porque a gente não tem visto como é que o Lucas Oliveira está treinando, não joga desde o Campeonato Carioca, realmente iniciando uma partida, e a gente não sabe também como é que está a condição do Thiago Mendes. Então, é muito do que o Diniz está vendo ali no dia a dia do Vasco. Fato é que às 7 horas a gente vai descobrir, aliás, às 6 horas sai a escalação do Vasco contra o Juventude, a gente vai entender o que o Diniz quer e como vai ser esse Vasco. Um Vasco com um centroavante fixo,
O Vasco com ataque mais móvel, o Vasco com a volta de um zagueiro, a posição realmente de origem, um volante voltando para o meio de campo. Como serão as escolhas do Diniz para essa partida contra o Juventude? Um jogo muito importante para o Vasco distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco pode passar o Santos e o Corinthians de uma vez só. Então, jogo muito importante para o Vasco nesse momento do Campeonato Brasileiro, até para chegar com moral contra o Corinthians no fim de semana. Galera, é isso. Às 6 horas, quando sair a escalação do Vasco, estarei ao vivo lá na Placar, aqui no YouTube. Só você procurar Placar. Aquela mesma, revista histórica de futebol. Tô lá todo dia, de 6 às 7h30, de segunda a sexta, né? De 6 às 7h30. Então, um pouquinho antes da bola rolar para o jogo do Vasco, estarei lá e vou comentar a escalação, as escolhas do Diniz. Então, chega lá e se inscreve também, além de se inscrever, claro, aqui no canal. E aproveita, tá? Além de você se inscrever, deixar o like, deixar o comentário, tudo isso que ajuda no engajamento, tem um prêmio para você, tá? Você que chegou até aqui, 11 minutos de vídeo, desconto exclusivo da Golcase, tá? Só usar o cupom GARONE, mesmo nos produtos já com desconto. Então, tem um produto lá que já está em promoção, mesmo assim, você pode usar o cupom GARONE para ganhar mais um desconto. Então, você que está querendo uma garrafinha personalizada do Vasco, quer presentear alguém com um produto muito maneiro, vai lá na Golcase, só você, aqui ó, QR Code está na tela e tem um link também na descrição para facilitar para você. Cupom GARONE, fechado? Vejo vocês mais tarde no pós-jogo aqui no canal, então não deixa de se inscrever. Possivelmente hoje o pós-jogo começando um pouquinho mais tarde, umas 10, 11 horas, que eu vou estar com as crianças. Vou botar as crianças para dormir, depois que todo mundo dormir, a gente entra ao vivo aqui. Beleza? Galera, saudações e até mais tarde. Espero eu com vitória do Vasco. Lembrando, os membros do canal, bolão tá rolando. Aproveitem. Saudações.